Hoje, estou expondo uma das jornalistas mais ativas que atuam dentro do eixo Catar-Irã. Uma jornalista paga pelo Catar que exige transparência de todos os outros, enquanto ignora seus próprios vínculos profissionais com a República Islâmica. Bem-vinda ao Axis of Truth, sou Emily Schrader. Hoje exponho uma das jornalistas mais ativas do eixo Catar-Irã, paga pelo Catar, que cobra transparência dos outros, mas ignora seus próprios laços profissionais com a República Islâmica. Bem-vinda de volta ao Axis of Truth. Eu sou Emily Schrader e a mulher que estou expondo hoje é a jornalista Hedy Tlaib. Ela é sul-africana e mora em Washington, D.C., onde apresenta um programa na Al Jazeera, emissora do governo do Catar. Mas isso, por si só, não é o problema. O problema está no que ela diz e faz. Vamos começar pela parte da qual não pode se esquivar. Tlaib já pediu publicamente que a AIPAC, um grupo de lobby americano financiado exclusivamente por americanos, se registre sob a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, a lei que obriga grupos que atuam em nome de governos estrangeiros a divulgar essa ligação. Exceto que a AIPAC não é um lobby estrangeiro, nem recebe qualquer financiamento do governo israelense, nem faz lobby pelos interesses de um governo estrangeiro. Enquanto isso, o empregador dela viola leis federais de várias formas. O canal de propaganda da Al Jazeera para a geração Z, o AJ+, foi explicitamente ordenado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2020 a se registrar sob exatamente essa mesma lei. Eles se recusaram. Mesmo assim, Tlaib recebe da mesma emissora e a utiliza para atacar outros, justamente pelo que seus empregadores do Catar se recusaram a fazer. Enquanto isso, Tlaib passou meses em suas próprias redes sociais, que tem mais de 700 mil seguidores repetindo as mais antigas teorias conspiratórias antissemitas do mundo, de que judeus controlam secretamente a mídia, os bancos, o governo. Veja o que ela disse em 21 de março. Perguntou aos seguidores se podem afirmar que o lobby israelense usa dinheiro e poder para controlar os Estados Unidos e seus legisladores. Ela mesma respondeu sua pergunta afirmativamente. Em 4 de junho, ela escreveu que Israel controla o mundo e disse: achava que isso era um clichê antissemita, insinuando claramente que acredita ser verdade. Ainda mais absurdo, quando o rabino-chefe da África do Sul, Warren Goldstein, não condenou Israel, Tlaib o chamou de divisivo e odioso. Ela o acusou de usar o medo para fazer parecer que os judeus estão ameaçados por nós. Agora, o vocabulário que ela usa para falar de Israel também é praticamente uma pista óbvia de quem está financiando ela e qual é a verdadeira agenda dela. Ela chamou Israel de Estado terrorista pelo menos 7 vezes em 4 meses e descreveu soldados israelenses como selvagens e assassinos psicóticos. Ela chamou Israel de Estado genocida liderado por psicopatas e já o chamou de imundície. Enquanto isso, o Catar mantém práticas modernas de escravidão e o regime islâmico matou mais de 40 mil manifestantes. Mesmo assim, ela nunca usou esse tipo de linguagem para nenhum dos dois nenhuma vez. Mas, na verdade, fica ainda pior. Em maio do ano passado, Tlaib se reuniu com a notória antissemita Francesca Albanese, relatora especial da ONU sancionada pelos Estados Unidos por sua campanha por mandados do TPI contra líderes israelenses. Durante uma hora inteira, Tlaib permitiu que Albanese afirmasse que o apoio ao direito de estuprar palestinos é generalizado entre autoridades israelenses e que o próprio parlamento de Israel supostamente debateu esse direito. Exceto que isso nunca aconteceu. Albanese ainda disse que havia coletado 300 depoimentos, em sua maioria de segunda mão, e que quase ninguém viu. Tlaib nunca questionou quantos eram de primeira mão, nem pediu nomes ou datas, mas veja como ela trata os israelenses. Ela se gabou de ter pressionado o ex-ministro Danny Ayalon sobre o que ela chamou de hipocrisia de Israel ao bombardear o Irã. E quando ela quis descartar os testemunhos sobre a violência sexual cometida em 7 de outubro pelo Hamas, ela exigiu provas forenses e nomes, e até zombou da ausência deles dizendo, abre aspas, confia em mim, mano. 7 meses antes, ela também mediou uma palestra de Albanese no palco da palestra anual Nelson Mandela e publicamente defendeu Albanese contra as sanções dos Estados Unidos antes mesmo de sua entrevista com Albanese ser gravada. Agora, esse é um padrão para Tlaib. Ela foi moderadora em encontros com as 3 principais figuras do Ministério das Relações Exteriores da África do Sul, todas extremamente anti-Israel e favoráveis ao regime islâmico do Irã. Milady Pandor, a ex-ministra do DIRCO e uma extremista que já apoiou explicitamente a violência política. Zain Dangor, o verdadeiro arquiteto do caso de genocídio da África do Sul contra Israel na CIJ. Recentemente, o vice-ministro Alvin Boetz esteve em Nova York em evento com o discurso principal do prefeito Zoran Mamdani.
Ela não está cobrindo a cúpula da política externa da África do Sul. Ela e o Catar estão oferecendo o palco para eles se apresentarem. Se ainda não está convencida de que essa propagandista é um problema, aqui está o que deveria ser a pá de cal. Agora, eu já revelei em episódios anteriores como a gigante sul-africana de telecomunicações MTN é a maior operadora de rede móvel da África, e a MTN possui 49% de uma empresa chamada Irancell. Irancell é a segunda maior operadora móvel do Irã, atendendo dezenas de milhões de iranianos. Ela também fornece telecomunicações para setores da Guarda Revolucionária Islâmica e foi uma das redes que o regime islâmico desligou para a população ao cortar a internet por meses. Agora, apesar dessa ligação, o lado sul-africano afirma que não tem nada a ver com isso. Claro, então, como Telhab ajudou a MTN a salvar a reputação? Bem, em primeiro lugar, ela literalmente trabalhou como embaixadora da marca para a própria MTN. E ela também escreveu um artigo defendendo abertamente interesses ligados à MTN em um boletim chamado Africa Unscrambled, que foi publicado por um homem chamado Philip Van Newkirk, ex-editor do The Mail and Guardian, que supostamente também faz negócios com a MTN. Por que um editor com vínculo comercial à MTN publica artigo de Telhab favorecendo a empresa sem divulgar esses interesses? Em que planeta isso pode ser considerado jornalismo? Aqui está o quadro que essa história revela. Uma mulher que cobra transparência e divulgação adequada de todo mundo publicou um comentário sem a devida divulgação, defendendo uma empresa cujo futuro financeiro depende da rede de telecomunicações da República Islâmica. Bem, ela mesma recebe um salário do Catar, o mesmo estado do Golfo que abriga a liderança política do Hamas, e mantém sua própria relação discreta com Teherã. Por fim, destaco que Reza Tlaib faz tudo isso como convidada nos Estados Unidos, vivendo feliz em Washington, enquanto chama agentes do ICE de assassinos e acusa os Estados Unidos de cúmplices de genocídio. Veja só. Nós já vimos isso aqui nos Estados Unidos. O ICE simplesmente matando pessoas inocentes, estudantes sendo presos e feitos desaparecer por escreverem artigos de opinião realmente inofensivos, refletindo sobre a situação, o genocídio. É assim que eu chamaria. Você pode chamar do que quiser, não vamos debater isso aqui. Estou falando só de Gaza. Uau, que humanitária! Tanta dor por se importar com outras pessoas. E o ISIS está simplesmente matando pessoas inocentes. Isso é realmente uma afirmação e tanto vindo de uma sul-africana, especialmente considerando que o próprio país dela tem uma média de cerca de 27 mil assassinatos por ano há 20 anos, e contando, sendo que cerca de 8 mil dessas mortes teriam sido cometidas por membros da polícia sul-africana. Que conveniente ela não falar sobre isso. Bem, de qualquer forma, ela também usou sua plataforma para incitar explicitamente contra o presidente Trump, alegando que toda a base para a guerra contra o regime no Irã é inválida e um exemplo de paranoia. Essa mesma administração já revogou vistos de estrangeiros que comemoraram o assassinato de Charlie Kirk. Recentemente, o Departamento de Estado anunciou uma nova política que restringe a entrada de estrangeiros que apoiam, incitam violência ou dão suporte logístico a redes extremistas. O Departamento de Estado deveria revogar seu visto e deportá-la já. Ela não é neutra ao cobrir o conflito. Ela é uma participante disso, paga por Doha, dando espaço para simpatizantes de Teherã e vivendo das liberdades de um país que ela não consegue parar de criticar. Já passou da hora de Tlaib ir embora. Agora, 3 militares americanos morreram, um segue desaparecido, e o regime responsável afirma que o memorando de entendimento é nulo. O que isso representa para o futuro da República Islâmica do Irã? Acho que é a mais clareza do que você pensa. Os Estados Unidos estão em sua 9ª noite consecutiva de ataques contra defesas aéreas e instalações militares costeiras iranianas, além da Guarda Revolucionária Islâmica e algumas infraestruturas, enquanto o regime atacava Kuwait e Bahrein. Teherã afirma que 50 dos seus morreram e mais de 500 ficaram feridos na última rodada de ataques dos Estados Unidos. E, em resposta a tudo isso, Mojtaba Khamenei escreveu uma declaração que foi lida na televisão estatal, alertando que os Estados Unidos vão sofrer, abre aspas, lições inesquecíveis. E dizendo que as próprias violações dos Estados Unidos provam que a assinatura de Trump no memorando de entendimento não tem valor e é inválida. Sem falar nas ameaças constantes do regime de matar Trump e nos ataques a navios comerciais no Estreito de Hormuz, violando o memorando de entendimento há semanas. Mas tudo bem. Esse é o mesmo padrão que mencionei há 2 semanas, mas agora vem direto do topo. Não se trata de um comandante da Guarda Revolucionária agindo sozinho, além do que os chamados moderados do regime desejavam.
É o próprio líder supremo destruindo pessoalmente todo o processo diplomático, porque, ao contrário do que J.D. Vance quer que os americanos acreditem, nunca houve uma facção em Teherã que realmente pretendia cumprir um acordo. Agora, o líder do regime disse isso com suas próprias palavras, se é que foi ele quem escreveu. Por que um regime já alvo de 9 noites de ataques aéreos americanos continua escalando, mesmo sabendo que não pode vencer esse conflito militar? Eles acreditam que podem resistir mais tempo nesta guerra. Cada noite em que resistem a um ataque e revidam, apostam que o aumento das baixas americanas acabará enfraquecendo a vontade política de Washington antes da deles. Essa aposta está dando mais certo do que o esperado. Com os 3 soldados mortos na Jordânia, já são 17 militares americanos mortos desde o reinício do conflito. 6 soldados da reserva do exército morreram em um ataque direto no Kuwait em março e uma sargento faleceu dias depois devido aos ferimentos. 6 morreram na queda de uma aeronave de reabastecimento no Iraque. Uma piloto da Marinha sumiu no Mar da Arábia. E agora mais 2 morreram na Jordânia, com uma terceira ainda desaparecida. Esse regime não quer derrotar as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas sobreviver ao ciclo de notícias americano. Note onde escolheram escalar o conflito. Não foi Israel nem as forças americanas diretamente. Eles atacaram a Jordânia, o Kuwait e o Bahrein, tudo no mesmo período de dias. É uma tentativa de transformar esta guerra em problema dos outros também, levando os estados árabes do Golfo Pérsico a pressionar Washington a reduzir a escalada só para proteger o próprio território. Tentam usar seus aliados como lobby para garantir sua sobrevivência. Então, aqui está o motivo pelo qual isso realmente importa para você. A estratégia de Washington de atacar, absorver a resposta e atacar de novo para conter a situação não reduz a disposição ou capacidade do regime de seguir matando americanos. Isso só está produzindo uma guerra de atrito em câmera lenta, com um número crescente de mortos e sem um fim real. 17 americanos mortos é o preço das meias medidas, não o preço da força. Então, aqui está o que precisa mudar. Parem de tratar isso como um conflito de retaliações controlável e comecem a encarar como realmente é. Um regime sem legitimidade, cujo líder supremo já afirmou que nunca vai parar sozinho, isso significa dar liberdade a Israel e nos deixar concluir o trabalho. Removam a liderança desse regime, em vez de administrar o conflito noite após noite de ataques. Isso significa ir atrás do cerco e da estrutura de comando da Guarda Revolucionária diretamente, em vez de apenas atacar os locais de lançamento de onde eles disparam mísseis balísticos. E isso significa entender que, a cada semana que esse conflito controlado se arrasta, é mais uma semana em que o regime aposta a paciência americana contra vidas americanas e ganha essa aposta. O regime não é forte, apenas paciente, e isso só é estratégico se deixarmos. Agora vamos ao bom, ruim e feio, começando pela nossa história ruim da semana. Diversas vozes de destaque, tanto da esquerda quanto da direita, voltaram a popularizar uma maneira clássica de fugir das críticas: culpar os judeus. Esta semana, J.D. Vance disse a Joe Rogan que as críticas ao seu memorando de entendimento com o Irã eram, na verdade, literalmente uma campanha de influência estrangeira de Israel, chamando-a de muito discreta e extremamente bem financiada pelo governo israelense. Dá uma olhada. Existem certos influenciadores nos Estados Unidos que estão sendo pagos para atacar o acordo. Eu definitivamente acho que você viu essa campanha muito discreta e extremamente bem financiada para tentar atrapalhar a negociação e tentar sabotar o acordo. E você sabe, de novo, saiu um artigo da revista Time ontem, um amigo me enviou. Vale a pena ler porque lista várias pessoas que literalmente foram pagas por um ex-integrante da campanha do Trump, que por sua vez foi pago por certos elementos dentro do governo israelense. Essas pessoas me atacam ferozmente apenas por tentar alcançar o objetivo de negociação estabelecido pelo presidente para o país. Eles me atacam de forma obsessiva, dizendo que não deveríamos negociar com o Irã e sim manter a campanha militar indefinidamente. E essa é, de fato, a posição explícita deles. Infelizmente, J.D. Vance não está sozinho. Vemos também a comentarista conservadora Megyn Kelly, que enfrenta críticas por sua guinada anti-Israel, dizendo que só representantes israelenses tentaram comprar espaço em seu programa. E essa é a retórica conspiratória dela. Se você entra no X, se você entra no Instagram, se você entra no TikTok, você está sendo manipulada por Israel. Eles não são os únicos, mas são os maiores. Isso não é verdade financeiramente em alcance ou número de contas, mas não surpreende, já que Megyn Kelly não sabe de nada.
Tem também Alex Bruzavitz, assessor de mídias sociais do Trump, com ligações estranhas com o Catar, que afirmou que chamar americanos de antissemitas por rejeitarem influência do governo israelense não funciona como tática. Irônico, já que ele passou semanas assediando contas judaicas israelenses e iranianas por criticarem o Mo, chamando-as de bots. Agora, centenas dessas contas, incluindo veteranos americanos, foram misteriosamente suspensas por suposto comportamento inautêntico coordenado logo após interagirem com ele. Exatamente aquilo de que ele os acusou de fazer. Nada disso se trata de um acordo ou de um vice-presidente, é um padrão. Quando você não consegue vencer um argumento pelos méritos, simplesmente afirma que a pessoa que discorda de você foi paga por Israel para fazer isso. Após dias de manchetes, ninguém apresentou uma única prova de que Israel orquestrou qualquer crítica ao MOL. O que existe é um contrato de comunicação israelense divulgado publicamente, registrado exatamente como a lei dos Estados Unidos exige nos termos da FARA. Enquanto isso, o Catar investiu bilhões em universidades dos Estados Unidos, tornando-se o maior financiador estrangeiro sem transparência. Para deixar claro, ser criticado não é a mesma coisa que ser silenciado. Quando a vice-presidente dos Estados Unidos não percebe a diferença, isso é sem dúvida uma das piores notícias da semana. E agora temos o prefeito de Nova York ameaçando prender o primeiro-ministro de Israel nos Estados Unidos. Boa sorte para ele. Veja só. Eu acredito que o primeiro-ministro Netanyahu deveria estar em raia. Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional. E o que você vai perceber é que essa é uma opinião compartilhada por muitos, simplesmente por causa das consequências das ações dele ao longo desses últimos anos. Também já disse que vou seguir as leis que temos aqui na cidade de Nova York, porque acredito que é importante seguir a lei como líder que governa nossa cidade, e isso é algo que pretendo fazer. Como assim? Não entendi o que isso significa. Significa que tudo o que a lei permitir que eu faça na cidade de Nova York é isso que vamos fazer, mas não vamos criar nossas próprias leis para esse fim. O que a lei permite fazer? Essa é uma conversa ativa com o nosso departamento jurídico para ver quais são as possibilidades que temos aqui no nosso município. Esse cara é tão idiota, chega a ser doloroso ouvir ele falar. Ele realmente acredita que é, sei lá, um membro do Congresso ou algo assim? Cara, esse não é seu trabalho como prefeito de Nova York. Zoheir Mamdani literalmente disse ao New York Times neste fim de semana que sua administração está ativamente explorando se a cidade pode prender Benjamin Netanyahu se ele vier para Nova York para a Assembleia Geral da ONU em setembro. Esse é o prefeito da maior cidade dos Estados Unidos falando sobre prender um líder democraticamente eleito do aliado mais próximo da América no Oriente Médio durante uma guerra, como se isso tivesse algo a ver com as atribuições dele. Bem, não tem, e a administração Trump afirmou isso. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, chamou de puro teatro político e explicou por que isso é impossível. Os Estados Unidos nem sequer são parte do Estatuto de Roma que criou o TPI. O acordo de sede da ONU concede proteção diplomática a chefes de governo em visita. A imunidade de chefes de Estado se aplica e a autoridade federal prevalece sobre o que quer que um prefeito local queira fazer. Netanyahu respondeu no rádio que Mamdani defende o Hamas, justifica o regime islâmico e secretamente odeia os Estados Unidos. E, sinceramente, após o que ouvimos, é difícil discordar dele. Poucas semanas antes, o Departamento de Estado teve que intervir e cancelar uma reunião entre um alto funcionário do governo Mamdani e o embaixador da República Islâmica na ONU. Sim, o gabinete do prefeito de Nova York tentou se reunir com um diplomata que representa um regime que atualmente está matando soldados americanos e planejando o assassinato do presidente. O governo federal teve que intervir para impedir isso, pois política externa não é função de prefeito. Semanas depois, o mesmo prefeito fala em prender o primeiro-ministro de Israel. Será que ele realmente se importa com Nova York? Ou será que toda a vida dele e a imagem pública dele giram em torno do Estado de Israel? E para encerrar positivamente a semana, fiquei muito feliz ao ver que os pervertidos e predadores sexuais Andrew e Tristan Tate foram finalmente presos pelos US Marshals em Miami no sábado, detidos por um mandado sigiloso a pedido do Reino Unido. E as acusações não são pequenas. Andrew Tate agora enfrenta 42 acusações separadas, incluindo 7 acusações de estupro, 3 de tráfico sexual, 3 de agressão e 19 acusações adicionais por imagens indecentes de criança e pornografia extrema. Tristan Tate responde por 17 acusações como estupro, agressão sexual e tráfico de pessoas.
Promotores britânicos afirmam que os supostos crimes ocorreram entre 2010 e 2017 e agora envolvem 7 vítimas, após mais 4 apresentarem novas evidências. Lembre-se, esses 2 homens construíram um império midiático vendendo a imagem de machos alfa a milhões de rapazes online, enquanto supostamente comandavam uma operação de tráfico de pessoas e abuso nos bastidores. Passaram anos fugindo da responsabilidade na Romênia, tiveram restrições de viagem suspensas em fevereiro passado, em circunstâncias muito suspeitas, e voaram direto para a Flórida em jato particular. Na época, o ministro das Relações Exteriores da Romênia afirmou que um funcionário do governo Trump mostrou interesse no caso deles. Esses 2 sempre apoiaram Trump publicamente e de forma ruidosa. Por um tempo, parecia que isso os protegeria, mas não protegeu, pois o US Marshal apareceu mesmo assim. Agora, eles estão em um tribunal de Miami enfrentando 59 acusações e uma batalha de extradição. Isso deveria ser fácil para quem realmente se importa com mulheres traficadas e agredidas, independentemente do voto do acusado. O Reino Unido é aliado próximo, com o judiciário funcional. As acusações são sérias e específicas. Amizade política com esta administração não deveria ser desculpa para evitar prisão, ainda mais em crimes assim. Mandem esses caras de volta para Londres e deixem o júri britânico decidir, tomara que apodreçam na prisão. Esse foi o programa da semana. Se tiver uma história para sugerir, envie para mim. Siga-me no X ou Instagram, Emily em Tel Aviv. Até a próxima semana no JNS.